Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A missão divina da igreja. Qual é a missão divina da igreja, do Templo Batista Maranata e de toda a igreja que se chama pelo nome de Jesus? Atos 1:8, e enquanto você abre a palavra de Deus nesta passagem, neste texto, vou orar nesse instante pelo filho da irmã Estefânia. Ela é uma das surdas, ele está com pneumonia, e esta foi a razão que ela precisou sair mais cedo nesta manhã do culto. Querido Deus, eterno Pai, nós oramos pela irmã Estefânia, seu esposo e o filho que está enfermo. Oramos, meu Pai, que os médicos saibam tratar a sua enfermidade da melhor maneira possível, que a criança seja curada rapidamente e que Deus possa livrar esta criança do perigo. Senhor, nós pedimos, abençoe agora a entrega da palavra de Deus. Fale aos nossos corações. Senhor Deus, coloque mais amor em nós por missões. Dá-nos mais amor por almas perdidas, mais interesse na salvação do ser humano. Ajuda-nos a ver o mundo como Deus o vê, com compaixão. Tudo isso nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Qual é a missão da igreja que você frequenta? Se você frequenta esta igreja, você sabe qual é a nossa missão? Qual é o objetivo da existência de sua igreja? Infelizmente, algumas pessoas teriam que dizer: a missão principal da minha igreja é arrecadar o maior número possível de dinheiro. Outros teriam que dizer: a missão principal da minha igreja é tentar curar todas as moléstias, todas as enfermidades que existem no mundo. Outros diriam: a missão da minha igreja é expulsar todos os demônios do mundo. E alguns ainda teriam que dizer: a missão principal da minha igreja é competir e derrotar a Rede Globo de televisão. Qual o problema com isso? O problema é que nenhum desses objetivos citados faz parte das Escrituras Sagradas, faz parte da Bíblia. A igreja não nasceu, irmãos, para arrecadar dinheiro. Amém, irmãos? A igreja não nasceu para ser no hospital curando as enfermidades físicas das pessoas. A igreja não nasceu para ficar lidando com demônios, e muito menos para competir com Hollywood. A igreja nasceu para pregar sobre a salvação em Cristo Jesus. Eu repito, a igreja existe para pregar o evangelho de salvação. Vejamos em Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Antes de subir para o céu, Jesus revelou a sua vontade para a igreja. A sua última ordem: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, deveria ser a nossa primeira obediência. É por esta razão que todas as igrejas que nós iniciamos nesses últimos anos, independente do tamanho, participam em projetos missionários. Começamos geralmente com 1 ou 2 projetos missionários e vamos acrescentando ao longo dos anos. Um missionário veterano me perguntou por que as igrejas que ele implantava não participavam de missões. Eu respondi: porque você não as ensinou sobre a importância de missões desde o primeiro dia.
Você esperou primeiro pela compra de um terreno, depois pela construção do prédio, só para depois falar sobre missões. Aí já era tarde demais. Por isso suas igrejas não se tornaram missionárias. Igrejas são como crianças. Não podemos perder tempo. Temos que ensinar a vontade perfeita de Deus para elas desde o primeiro dia de nascimento. Qualquer igreja, independente do tamanho ou da idade, pode participar de missões, desde que esteja ensinando o verdadeiro evangelho. Então, nesta manhã, como podemos cumprir a grande comissão de Cristo? Como podemos cumprir a missão divina da nossa igreja? Primeiro, qual é o pré-requisito? Qual é o pré-requisito de Deus para a igreja? Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Antes de praticar missões, a igreja, seja ela grande ou pequena, velha ou nova, precisa do poder do Espírito Santo. Virtude, poder, significam habilidade, um dom especial, uma habilidade que somente Deus pode transmitir para uma igreja. Alguém diria: mas eu pensei, pastor, que para fazer missões precisássemos de um grande número de pessoas dentro da igreja, de muitos membros. Pensei que precisássemos de uma emissora de rádio ou de televisão. Nada disso. Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, para promover o sobrenatural, para realizar obras que, humanamente falando, nós não conseguiríamos. Com apenas 16 meses de vida, o Templo Batista Maranata de Londrina já contava com cerca de 100 ou mais participantes fiéis, homens e mulheres, que estavam assiduamente nos cultos da igreja, contribuindo com suas vidas e com suas finanças, para promover a obra de Deus naquela cidade. Com apenas 16 meses, aquela igreja já tinha também uma sede própria, um prédio lindo, que podia abrigar mais de 350 pessoas. Todos nós soubemos e sabemos que foi um milagre da parte de Deus. Foi uma obra sobrenatural, foi a virtude do Espírito Santo. Porque quando iniciamos aquela obra, mal conseguíamos pagar pelo aluguel do prédio, alugado na Avenida Inglaterra, no Jardim Igapó. Mas hoje, irmãos, aquela igreja tem a sua própria sede, aquela igreja, ela se autossustenta, porque Deus operou milagres, foi a virtude do Espírito Santo, foi o poder de Deus. O segredo da obra missionária, então, é trabalhar como que se tudo dependesse de nós, mas orar, sabendo que tudo depende de Deus. Mas, como uma igreja pode receber o poder do Espírito Santo? Primeiramente, através da obediência. Não há poder de Deus sem obedecer a Deus. Jesus havia dado uma ordem em Lucas 24, 49, que foi categoricamente obedecida pelos primeiros membros da igreja. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, a ordem foi: permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Parece algo simples, mas obediência não é simples. Obediência é algo muito sério. Se eles não tivessem permanecido na cidade de Jerusalém, jamais teriam sido revestidos do poder de Deus, porque Deus não derrama o seu poder na vida de pessoas desobedientes. Jericó não servia, Cafarnaum não servia, Nazaré não servia. Tinha que ser a cidade de Jerusalém. Irmãos, na Bíblia não existe meia obediência. Não existe obediência pela metade. Ou nós estamos obedecendo a Deus, ou não estamos.
não existem boas intenções, existe apenas obediência. Uzá foi um grande homem de Deus no Velho Testamento. Alguém que tinha compaixão pela presença de Deus. Alguém sensível, alguém que só queria ajudar, mas ele ajudou de forma errada. Certo dia, transportando a arca do concerto, Uzá, inadvertidamente, estendeu a sua mão para segurar a arca que estava caindo. E naquele instante, Deus abriu uma brecha, Deus abriu um buraco no centro do corpo de Uzá, o matando. Porque a arca do concerto representava a própria presença de Deus, e nenhum homem poderia tocá-la com as suas mãos, mas Uzá, com uma boa intenção, tocou na arca do concerto e veio a morrer. Irmãos, enquanto eu falo, há muitas igrejas divididas, há muitas igrejas perfuradas com brechas, porque elas não estão obedecendo a palavra de Deus. Elas são boas igrejas, elas têm boas intenções, elas têm bons objetivos, mas elas não estão seguindo a palavra de Deus. Elas estão seguindo os seus próprios métodos, a sua própria vontade. Elas estão seguindo a palavra de homens, e por isso elas estão cortadas ao meio e elas estão divididas. A igreja em Jerusalém foi obediente, e por isso recebeu do céu o poder de Deus. E este poder também vem através da nossa união. Atos 2:1 diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Concordemente, eu não me canso de explicar para a nossa igreja, significa juntos, significa de acordo. O Novo Testamento, irmãos, ensina que a igreja é um lugar de acordo e não de divisão, onde ficamos discutindo ideias. Nós não estamos aqui discutindo e debatendo ideias. A Bíblia é a nossa ideia, amém, irmãos? A Bíblia é a nossa fonte de revelação, única regra de fé, e não o curso universitário ou teológico de nossos irmãos. Certa vez um pastor veterano me disse que ele gostava de colocar na diretoria da igreja pessoas que pensavam diferentemente uma da outra, pessoas com ideias diferentes, porque na opinião dele, aquelas ideias iriam contribuir para ajudar a igreja. Alguns anos mais tarde, aquela igreja chegou a mudar de doutrina, porque os diferentes conseguiram fazer a cabeça dos iguais, e aquele pastor quase morreu do coração e de desgosto. Irmãos e irmãs, a igreja não é lugar de diferenças, a igreja é lugar de união. O apóstolo Paulo disse: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em o mesmo pensamento, em o mesmo parecer. Em outras palavras, todo pastor que ocupar esse púlpito precisa ensinar a mesma coisa. Todo professor que der aulas nesta igreja precisa ensinar a mesma coisa. Se nós estamos numa igreja batista, nós somos batistas. Se nós estamos numa igreja missionária, nós somos missionários. Se nós estamos numa igreja conservadora, nós somos conservadores. Amém, irmãos? A Bíblia diz: pensar as mesmas coisas, sentir as mesmas coisas, andar no mesmo caminho. Eu não quero pessoas com outras ideias liderando a igreja. Nós precisamos possuir as mesmas ideias. O Espírito Santo habita no meio da união e não no meio da discórdia. Quando o TBM de Goiânia era uma igreja pequena, nós tínhamos muito mais união do que temos hoje. É normal, porque até o número de 70 pessoas
eu conseguia visitar todos os irmãos pelo menos uma vez por mês. Quando nós fazíamos aniversários ou almoços, podíamos convidar todas as pessoas, mas uma vez que chegamos na casa do 100, esse tipo de união, esse tipo de comunhão já se tornou inviável, mas a união não precisa acabar. Nós ainda temos cultos de oração, nós ainda temos cultos de adoração, nós ainda temos chás de bebês e de panelas e tantas outras atividades onde os irmãos podem ter união. A união não precisa acabar com o tamanho da igreja. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está agindo onde os crentes estão obedecendo a palavra de Deus e onde os crentes estão unidos na palavra de Deus. Mas a verdade nua e crua é que se não estamos somando, nós estamos dividindo. Pior ainda, subtraindo do reino de Deus. Mas a palavra de Deus diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. União, irmãos. Como podemos receber o poder de Deus? Através da obediência e através da nossa união. Pré-requisito para se fazer missões é este: o poder de Deus. Não precisamos de dinheiro, não precisamos de marketing, não precisamos de metodologia, precisamos do poder de Deus. Em segundo lugar, qual é o plano de Deus para a igreja? Jesus disse: e ser-me-eis testemunhas. Testemunha é alguém que viu, ouviu ou ficou sabendo. E aqui no caso os discípulos seriam testemunhas da morte e do sepultamento e da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, irmãos, eles não estão mais aqui. Este é o papel da igreja. É o meu papel e o seu papel. Um jovem senhor, membro de uma igreja neo-evangélica, me disse que a partir de agora ele iria registrar em cartório todos os milagres que estavam sendo operados através de sua igreja, para que as pessoas crescem em Deus. Eu disse para ele: de nada vai adiantar, pois a palavra de Deus ensina que nós não fomos chamados para pregar sobre milagres, mas nós fomos chamados para pregar sobre Jesus. Além disso, Jesus e os apóstolos realizaram os maiores milagres de todos os tempos, e nem por isso pessoas se converteram. Ademais, a palavra de Deus diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, nós fomos chamados para sermos testemunhas da palavra de Deus. Pedro, quando pregou a palavra de Deus pela primeira vez em sua vida, não realizou nenhum tipo de milagre, mas apenas pregou o Evangelho, e cerca de 3.000 almas receberam Jesus Cristo. Precisamos ser testemunhas de Cristo em 3 áreas. Primeiro, testemunhas históricas. Quando falamos sobre a ressurreição de Cristo, nós estamos falando de um fato histórico, algo que realmente aconteceu, irmãos, e o mundo não pode negar. Em 2010, os restos mortais de Dom Pedro I e de suas 2 esposas foram exumados para pesquisa. Até então, de acordo com a história, Dom Pedro I era um homem muito bruto, cruel. Apesar de baixinho, ele havia agredido a sua primeira esposa, Dona Leopoldina. E ele agrediu de tal forma que ela caiu escadaria abaixo, quebrando uma de suas pernas. Mas depois de exumado o corpo, o esqueleto, os cientistas descobriram que suas pernas estavam intactas. Portanto, ela nunca quebrou uma de suas pernas. Os historiadores estavam errados, enganados.
Agora, irmãos, a boa notícia é que os cientistas jamais poderão exumar o corpo de Jesus Cristo para saber se ele morreu crucificado ou não, porque ele deixou o túmulo vazio. A igreja não acha que Jesus ressuscitou, a igreja tem certeza. É um fato histórico. E segundo, nós somos testemunhas advocatícias. Você sabia que no sistema judiciário, uma testemunha idônea já é o bastante para condenar ou absolver o réu? No caso de Jesus, foram mais de 500 testemunhas idôneas. Paulo disse: depois, Jesus foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Eram crentes que podiam sair pelas ruas e dizer: nós vimos pessoalmente o Cristo ressurreto. Nós contemplamos com os nossos olhos o seu corpo glorificado. Eu sei que os historiadores, arqueólogos e cientistas ateus, bem que gostariam de negar a ressurreição de Cristo, mas eles não podem, porque é um fato histórico e é um fato legal. E terceiro, nós somos testemunhas éticas da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Jesus é algo, irmãos, que precisa ser lembrado todos os domingos, quando estamos na igreja, e certamente toda vez que participamos da Santa Ceia, porque é a pregação principal da igreja. Mas quantas igrejas você conhece estão enfatizando a ressurreição de Jesus? Muitas estão enfatizando cura, que chamam de divina, prosperidade financeira e libertação, mas nunca mencionam o túmulo vazio. Você sabia que a Igreja Católica ensina muito mais sobre a ressurreição de Jesus Cristo do que a grande maioria das igrejas evangélicas que nós conhecemos? Para nossa vergonha, você sabia disso? Isso não é ético, amém, irmãos? Isso não é justo, pois a igreja nasceu para pregar o evangelho. Ela não nasceu para pregar sobre saúde e muito menos economia. A igreja nasceu para pregar salvação. Paulo pregava sobre um defunto que vivia. Atos 25:19 diz: tinham, porém, contra ele algumas questões acerca da sua superstição e de um tal Jesus defunto que Paulo afirmava viver. Irmãos, foi por isso que Paulo morreu. Foi por isso que ele foi decapitado, porque ele pregava a respeito de um defunto que ele afirmava viver. A missão Novas Tribos do Brasil, sede em Anápolis, tem um vídeo de uma tribo inteira que se converteu a Jesus Cristo. Todos os membros da tribo se converteram, mas os missionários começaram primeiro ensinando o livro de Gênesis até a história da ressurreição. Porém, aqueles nativos não foram salvos quando estudaram sobre a criação do mundo, nem sobre o dilúvio. Eles foram salvos quando conheceram a história da ressurreição, como eu e você. E todos da tribo começaram a cantar em sua língua: é verdade, eu creio, é verdade, eu creio. E o vídeo mostra, aqueles homens e mulheres dançando ao som dos seus tambores: é verdade, eu creio. O que é verdade? Que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou dentre os mortos. Eu creio que Ele pode me salvar. Então este é o pré-requisito para alcançar o mundo perdido. É o poder de Deus. Missionários podem fazer curso de teologia, podem fazer outros cursos que vão ajudá-lo com linguística, mas missionário precisa do poder de Deus. Este é o pré-requisito. E o plano de Deus é que nós sejamos testemunhas. Testemunhas históricas, testemunhas éticas.
testemunhas advocatícias. E em terceiro e último lugar, qual é a parte do mundo que a igreja precisa alcançar, irmãos? Jesus deixou isso ensinado também. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então Cristo menciona 4 lugares que a igreja precisa enviar o evangelho: Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Em outras palavras, o mundo inteiro. Templo Batista Maranata de Goiânia, Templo Batista Maranata de Aparecida, Templo Batista Maranata de Londrina, Templo Batista Ebenezer. Onde é o seu campo? O mundo inteiro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, o amor de Deus é a chave de missões, e este amor envolve todos os lugares do mundo que precisam ouvir de Cristo. Mas, quando devemos enviar este evangelho? Veja a expressão tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Tanto significa ao mesmo tempo. Significa também, significa em ambos os lugares. Ou seja, enquanto nós estamos pregando em Jerusalém, o evangelho precisa ser pregado em outros lugares. Algumas pessoas interpretam equivocadamente este versículo. Certo missionário aos judeus chegou numa igreja e disse para o pastor: pastor, a Bíblia diz que o evangelho tem que ir primeiro para Jerusalém. O pastor disse: a minha Bíblia não diz isso. A minha Bíblia diz que o evangelho tem que ir simultaneamente para todos os lugares. Em outras palavras, Jerusalém não é mais importante que Goiânia, que Londrina, que Taubaté, que Curitiba, que Aparecida de Goiânia. É tão importante quanto qualquer outra cidade, porque não existe ser humano mais importante. Amém, irmãos? E se não existe ser humano mais importante, não existe lugar mais importante. Deus amou o mundo. Por isso nós temos que enviar o evangelho para o mundo. A nossa primeira igreja se reunia em um pequeno barracão. Por vários meses, nem recebíamos dízimos ou ofertas dos irmãos que frequentavam o barracão. No entanto, nós já ajudávamos 2 famílias de missionários. Aí um pastor veterano, sempre os pastores veteranos, criticou-me por causa do nosso zelo missionário. E ele disse: você está errado, não enfatize missões agora, espere até você adquirir um terreno, construir uma igreja, aí depois você ensina missões, pratica missões. E eu disse para ele: jamais. Sabe por quê? Porque o evangelho de Jesus Cristo é universal, amém, irmãos? O evangelho de Cristo é mundial e não apenas local. Eu não posso pensar apenas nesta igreja, neste setor, neste lugar. Não, irmãos, não é o propósito de Deus para nós, mas nós temos que pensar no mundo inteiro, mesmo daqui desta cidade, nós temos que pensar no mundo inteiro. Por quê? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, prédio, terreno, vos serão acrescentadas. E não foram. 19 anos mais tarde, irmãos, nós já estabelecemos 4 igrejas, todas elas com sua sede própria, uma escola cristã para educação de crianças, um instituto bíblico e tantas outras coisas. Deus tem nos concedido, Deus tem nos dado. Por quê? Porque nós temos buscado o reino de Deus em primeiro lugar. Depois de 18 anos, finalmente nós colocamos um sistema de ar-condicionado nesta igreja. Por que não colocamos antes? Porque nós tínhamos outras prioridades. Igrejas, igrejas e mais igrejas. E por que nós não usamos dinheiro de missões
para a nossa igreja. Eu não sei, porque muitas pessoas estão abrindo igrejas por aí. Competição, dinheiro fácil, orgulho, mas eu sei que a igreja verdadeira, a neotestamentária, existe para espalhar a palavra de Deus no mundo. Não interessa se ela recebe ofertas em dólares, em euros ou até em reais, porque o mundo inteiro é o seu campo. E eu quero terminar dizendo isso. Nós somos os pregadores em nossa cidade. Amém, irmãos? Aqui nesta cidade, eu sou o missionário, você é o missionário. Mas os missionários são os nossos substitutos em outros lugares onde não podemos ir. Simplesmente, este é o plano de Deus para a igreja. Se a igreja fugir deste plano, ela deixa de ser igreja e se torna um clube social. E eu conheço clubes sociais que são melhores que esta igreja. Esta igreja não chega perto a um clube social. Mas se deixar de praticar a sua missão divina, deixa de ser igreja e torna-se um clube social. Com a sua ajuda, mas principalmente com a ajuda de Deus, esta igreja nunca vai ser um clube social. E ela vai sempre cumprir a sua missão divina. Qual é a missão divina da igreja? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Você tem feito a sua parte nesta missão? Vamos fechar os olhos, nos colocar em pé e orar a Deus.